força é uma das capacidades físicas mais importantes do futebol. Isso se não for a mais importante. E aí, você sabe como treinar? Sabe como organizar a sua sessão? Organizar uma progressão de carga? Fazer o desenvolvimento dessa capacidade? Então fica até o final desse vídeo que você vai aprender. Fala galera, eu sou o Thiago Vegetti, preparador físico. Eu vou falar hoje da capacidade física força, que se não for uma das mais importantes, é a mais importante a ser trabalhada num jogo de futebol, né? E na minha opinião, de fato é a mais importante, é a capacidade física que a gente precisa dar mais atenção. Todas as outras capacidades, quase todas, né, as que são bem importantes ao jogo, você consegue treinar junto com bola. Então você consegue organizar situações dentro do treino técnico, em conjunto com o seu treinador, e você pode inserir os conceitos dessas capacidades físicas dentro do treino técnico e você consegue trabalhar tudo ao mesmo tempo. Então você pode fazer um treino com componente técnico, tático e físico, sendo que você consegue controlar tudo isso usando GPS ou outras ferramentas que estão à disposição hoje em dia. Já a força, ela fica meio restrita ao treino físico. Você pode até criar situações de um treino complexo de força, onde você faça o recrutamento das unidades motoras, em seguida a transferência, né, que são os treinos complexos que a gente faz, e aí na fase de transferência você usar componentes técnicos, finalização, cruzamento, um jogo reduzido, que seja, alguma coisa nesse sentido, mas a parte principal da sessão, que é a ativação muscular, que é o recrutamento das unidades motoras, isso tem que ser trabalhado com carga e você fica refém disso, você não tem outra opção. Uma vez que para você aumentar aumentar o recrutamento de unidade motora, aumentar a ativação muscular, melhorar esse processo neural do treino, você precisa trabalhar com carga, e uma vez que você precisa trabalhar com carga, você não pode fazer isso com bola. Você precisa dos pesos, você precisa eventualmente das máquinas, dependendo do modelo que você for fazer esse treino. E por isso que essa capacidade ela é fundamental de ser treinada separadamente do treino com bola. Por mais que tem gente que até tenta fazer alguma coisa com força sem os implementos, né? Implementos são as cargas, os equipamentos, mas fica difícil porque você não alcança o objetivo final da sessão, que é aumentar o seu nível de força através de recrutamento de unidade motora. E ficando bem redundante, quando você quer aumentar o seu recrutamento de unidade motora, você precisa trabalhar com carga. Então você precisa aumentar o volume de peso que você levanta na sessão, não só dentro de um exercício, mas na sessão como um todo. Então eu vou explicar detalhadamente todos os conceitos que envolvem o treino de força, essa capacidade de força. Vou dar alguns exemplos práticos também para facilitar e tentar deixar bem didático essa questão de como começar a treinar força e como terminar de treinar força. Terminar entre aspas, porque você não vai terminar, mas como você chega na fase final de treino e depois existe uma manutenção e o ciclo começa a acontecer novamente. Então eu vou fazer esse passo a passo aí com vocês. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender quando vai começar a treinar força, ou organizar a sessão de força, planejar esse desenvolvimento, como vai ser sessão por sessão, semana por semana, como que é a sequência dos exercícios, como que mudam as séries, como é que mudam o número de repetições, como que é feito todo esse processo de organização de um treino de força. É só chegar lá na academia, sentar na cadeira extensora, colocar um peso e falar, vou fazer 6 repetições, porque eu ouvi dizer que se eu fizer 6 repetições com bastante carga, eu estou treinando força máxima. É desse jeito que faz? Claro que não. Existe uma ordem natural das coisas, uma sequência didática, né? Uma sequência metodológica a ser seguida por vários motivos. Primeiro, para aprendizagem de exercício, ganho de consciência corporal. Então existe um processo de aprendizagem motora dentro do treino de força muito importante. Você precisa progredir gradativamente com as cargas. Então o que acontece é que o nosso músculo reage muito rápido ao treino de força por ter um componente neural. Então
a gente aprende o exercício. Não que você... o Thiago falou que eu aprendo o exercício, mas eu sempre fiz a cadeira extensora. Não é esse tipo de aprendizagem que eu me refiro. É também para quem nunca fez, mas para quem já treinou, já tem uma vivência no treino de força e eventualmente está parado, essa aprendizagem que eu me refiro é a melhora aguda da coordenação intramuscular e da coordenação intermuscular. Eu já tratei disso em vídeos anteriores. Então, só de você melhorar esse padrão de coordenação motora, intra e intermuscular, você consegue otimizar o seu mecanismo neural, você começa a conseguir colocar mais carga e não necessariamente você ficou mais forte. Você só está conseguindo fazer com mais peso porque você aprendeu o movimento, seu corpo aprendeu a estrutura e como ele consegue se coordenar melhor para levantar aquela carga. Então, a primeira fase de aprendizado passa por isso. Você melhora a sua coordenação intramuscular, a sua coordenação intermuscular, você aprende, entre aspas, o movimento, aprende o exercício e ganha força. Esse é o primeiro processo de adaptação muscular. O problema é que as outras estruturas, os ligamentos e as articulações, elas não acompanham esse mesmo processo tão rápido de melhora de força. Elas levam um pouco mais de tempo. E esse é um dos pontos que tem que ser levado em conta quando você vai organizar uma programação de treino, de força, principalmente para quem não está treinando, quem vai partir do zero. Essa é uma parte fundamental que vai prevenir você de ter problema futuro. Por exemplo, uma tendinite por conta de excesso de carga ou de repetição. Então, já que a gente entende que os tendões, ligamentos e a própria articulação, elas levam tempo, essas estruturas, elas levam um tempo maior para se adaptar ao treino, para se fortalecer e conseguir suportar essas cargas de treino que você está colocando, elas demoram mais que o músculo. Você precisa prolongar um pouco esse processo de adaptação. E por mais que você se sinta mais forte, porque teu músculo reage mais rápido ao treino, você precisa respeitar essas fases de adaptação e prolongar um pouquinho mais esse tempo para preservar essas estruturas. E aí, feito isso, quando você já passou por esse processo de adaptação, fez todo o fortalecimento de todas as estruturas, você começa a progredir nas cargas. E aí você vai estar seguro para continuar na evolução de treino dessa capacidade. Legal, a gente entendeu que existe um tempo, né, de aprendizado, que é o primeiro momento da programação de um treino de força. Para a gente seguir nessa linha de raciocínio, vocês precisam entender a diferença que existe entre os exercícios. Como que eu escolho um exercício de força? Que exercício que eu vou fazer? Qual é melhor? É a cadeira extensora ou é o agachamento? É a mesa flexora deitada ou é um leg press 45 graus? É um afundo com barra ou é, sei lá, uma máquina de panturrilha? Só estou falando de exercícios aleatórios, eles não precisam ter relação um com o outro. Mas o ponto é, qual exercício que é melhor? Qual que eu uso? É na máquina? Com peso livre? Cadeia cinética fechada? O que é cadeia cinética fechada? É cadeia cinética aberta? O que é isso? Eu vou explicar e aí para a gente conseguir formar uma linha de raciocínio. Então vamos por partes. Exercícios de cadeia cinética aberta. O que é isso? São as máquinas onde você realiza o exercício e as suas extremidades elas não estão em contato com nada. Por exemplo, a cadeira extensora. Você senta na cadeira extensora, né, apoia teu joelho, a almofada do exercício vem ali para cima do peito do pé, né, no dorso do pé, e você empurra a máquina para cima fazendo força com a parte anterior da coxa, o quadríceps. A sola dos seus pés ela está solta, ela não está pisando, você não está pisando no chão e nem em nenhuma plataforma, ela está livre. A mesma coisa acontece na flexora deitada, ou na mesa flexora, como queiram chamar. Então você está deitado de peito para baixo, a sua coxa está apoiada na máquina, a almofada, né, o suporte do exercício está apoiado em cima do seu tornozelo, né, abaixo da panturrilha. Você vai fazer força para flexionar o joelho, né, você vai dobrar o joelho e vai trazer o peso em direção aos glúteos. Depois eu vou colocar modelos de exercícios de cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada e muitos tópicos que eu vou falar nesse vídeo aqui no grupo do Telegram. E aí na descrição do vídeo eu coloco o link de acesso, tá? Então vai sair bastante informação boa
e bastante conteúdo lá no Telegram, e basta você acessar o grupo e ficar por dentro disso. Então, o cinética, cadeia cinética aberta são esses exercícios. São os dois exemplos clássicos de cadeia cinética aberta, é a cadeira extensora e a flexora deitada. Quais são os exercícios de cadeia cinética fechada? São os exercícios que a extremidade, né, a sola do seu pé, ela está em contato com algo, por exemplo, o agachamento. Então você está pisando no chão. Você faz o exercício sem tirar a sua base, sem movimentar a sua extremidade. O agachamento acontece isso, o leg press acontece isso, são exemplos clássicos de cadeia cinética fechada. Então essas são as diferenças. Basicamente, os exercícios de cadeia cinética aberta, eles são monoarticulares. Você vai movimentar uma articulação só. E os de cadeia cinética fechada, você vai movimentar mais articulações. Essa é a primeira diferenciação que é importante de se entender. Por quê? Quando você movimenta uma articulação só, você se limita a trabalhar uma musculatura. Obviamente que você nunca, isso não existe, por mais que queiram dizer. As pessoas insistem em falar que isola músculo, mas pode até isolar um fio para instalar uma tomada, mas o músculo você não isola. Então nenhum músculo trabalha sozinho, sempre tem algum outro músculo se contraindo de alguma forma, de maneira isométrica ou contraindo junto de maneira dinâmica para facilitar o trabalho daquele músculo que está sendo de fato ativado. Você pode ter o alvo do treino. Então, meu alvo principal, o grupo que mais é ativado durante o exercício é esse grupo X. Beleza, que é o que a gente gosta de falar que está isolando o músculo, por exemplo, na cadeira extensora, onde você fala, eu estou isolando o quadríceps. Você pode estar direcionando o treino para quadríceps. A maior parte do treino está voltada para ele, os olhos estão voltados para o quadríceps, mas existem outras musculaturas que estão se contraindo de maneira dinâmica ou isométrica para ajudar o quadríceps a fazer força, por exemplo, na cadeira extensora. Isso chama coordenação intermuscular, quando os músculos, diferentes músculos, se ajudam para facilitar o movimento de um músculo X. Beleza. Então, você selecionou o músculo que você quer trabalhar, o quadríceps, por exemplo, ele está ali sendo ativado na cadeira extensora. O problema, a gente vai chegar lá. Então, quando você faz a cadeia cinética aberta, você se limita a dar atenção para um grupo muscular. Essa é a história. Os exercícios de cadeia cinética fechada, por eles movimentarem mais articulações, por exemplo, um agachamento, onde você movimenta, dependendo da amplitude do movimento que você faz, você movimenta a articulação do tornozelo, você movimenta a articulação do joelho, você movimenta a articulação do quadril. Então você faz flexão e extensão de quadril, você faz flexão e extensão de joelho e você faz um pouco de flexão e extensão de tornozelo. A gente pode se limitar, esquecer um pouco do tornozelo, e a gente pode se limitar ao joelho e ao quadril. Se a gente quiser aproveitar ainda mais a articulação do tornozelo, a gente pode, em alguns exercícios, isso é um pouco mais avançado, eu uso bastante, e quando o atleta já está muito avançado, só fazendo um parêntese, eu peço para o atleta saltar com a barra, ou pelo menos ele tentar saltar com a barra. Isso já é um treino de força bem avançado, ou seja, ele vai chegar e ele vai ter que fazer uma extensão em bastante velocidade dos tornozelos, vai usar muita panturrilha, porque ele vai tentar saltar com a barra e vai estar bem pesado, então você usa mais músculo ainda, mas vamos voltar de onde a gente estava. Quando você usa mais de uma articulação, obviamente que você usa mais músculos, né? Então se eu estou fazendo extensão e flexão de joelho e ao mesmo tempo extensão e flexão de quadril, a minha musculatura ela trabalha de forma totalmente diferente, e aí eu não tenho mais um músculo só que eu estou olhando, só o quadríceps, e os outros músculos estão ajudando o quadríceps. Não, eu já tenho mais músculos trabalhando e todos são muito importantes. Por exemplo, no agachamento, se você fizer da maneira que tem que ser feita, e estou tentando organizar um vídeo aqui para ensinar o passo a passo de como fazer o agachamento, porque às vezes a gente acha que o agachamento é muito simples e de simples ele não tem nada. De fato, quando você aprende, ele é muito simples, mas intuitivamente quem nunca fez acha que consegue fazer, acha que sabe fazer um agachamento, e aí você dá um bastão, um cano de PVC para a pessoa fazer o agachamento, ele não consegue, faz tudo torto. Eu vou mostrar depois nesse outro vídeo que eu vou fazer sobre agachamento como funciona, e vídeos de atletas que sempre fizeram passar a vida fazendo errado.
Vou mostrar para vocês e como isso funciona. Então, você trabalha muitos músculos ao mesmo tempo. Você trabalha quadríceps, você trabalha isquiotibiais, que é o quadríceps a parte anterior da coxa, isquiotibiais a parte posterior da coxa, você trabalha adutores, você trabalha glúteo. Se você fizer da maneira correta, você consegue ativar, obviamente que em níveis diferentes essa musculatura, mas todas são ativadas, tá? Então ele é um exercício muito mais complexo. Essa é a diferença entre cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Basicamente é a complexidade do exercício. Os exercícios de cadeia cinética aberta, eles são menos complexos, né? Eles são bem mais simples do que os de cadeia cinética fechada, do que os de cadeia cinética fechada. E por que é importante a gente saber disso? Quanto mais complexo for o exercício, a gente acabou de ver que mais músculos eu consigo utilizar e por conta disso, se eu uso mais músculo, o meu exercício ele passa a ser mais eficiente. Essa foi a discussão, um ponto da discussão que eu tive com o Rodrigo, discussão entre aspas, a gente está trocando ideia, que eu perguntei a opinião dele, mas aí a gente voltou lá na live lá de sexta-feira. Para quem não assistiu, depois a gente está tentando disponibilizar o vídeo inteiro. Qual era a ideia dele sobre cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada, mas ele viu por um ponto de vista de fisioterapia, só fazendo mais um parêntese para formar um raciocínio, que quando o atleta volta de uma lesão, ele acha legal fortalecer essas musculaturas em vários movimentos diferentes, em vários padrões de movimento, e ele acha que esse repertório motor, na opinião dos fisioterapeutas, é importante. Do ponto de vista de treino, eu não acho. Então, agora a gente está vendo por uma outra ótica. Eu conheço muitos preparadores físicos, excelentes preparadores, meus amigos, inclusive. Vou citar um, por exemplo. O Guilherme Rodrigues trabalhou em 1 milhão de clube, Corinthians, está no Monterrey do México, disputa Libertadores, baita profissional, meu grande amigo, ele gosta. Ele acha que tem que fazer. Então, e eu não acho, assim, e quem está certo, quem está errado, a gente não sabe. Cada um tem uma visão, cada um acredita em algum aspecto de treino por algum motivo, e é assim que funciona, e isso em todas as profissões. Você vai se consultar num médico, um médico vai pedir para você tomar um remédio, o outro médico vai falar, não, esse remédio aí não é legal, toma esse. São condutas de serviço. Você vai numa nutricionista, ela vai te passar uma dieta X, a outra nutricionista vai te passar uma dieta Y. E é assim, não tem como, né? Então, cada profissional tem um entendimento sobre o assunto. Eu não gosto de cadeia cinética aberta para momentos futuros do treino e eu vou explicar para vocês. Então, vocês vão falar, pô, o Thiago é louco, acabou de falar que não gosta de cadeia cinética aberta e falou para fazer. Eu vou falar mesmo para fazer, mas existem fases que eu acredito que são importantes e depois eu acho que não são mais, e aí é caso a caso que tem que ser estudado. Vocês vão entender a minha linha de raciocínio. Beleza, então os exercícios de cadeia cinética fechada, eles são mais complexos do que os exercícios de cadeia cinética aberta, e por eles serem mais complexos, eles usam mais músculo, você tem mais grupamento muscular trabalhando, e se você tem mais grupamento muscular trabalhando, você consegue ter uma eficiência motora muito maior quando você faz um exercício de cadeia cinética fechada comparado com um de cadeia cinética aberta. Além de você deixar o exercício mais próximo da mecânica de movimento que um atleta faz. O atleta corre, né? Então, se você faz, por exemplo, um avanço em progressão, você vai andando com o peso, óbvio, não é só simplesmente andando, mas fazendo exercício de avanço em progressão, é um exercício que ele chega bem próximo da mecânica de aceleração. Ele ativa muito o glúteo, ele ativa muito o isquiotibial, ele ativa a panturrilha, ele ativa quadríceps, adutores como maneira de equilibrar o movimento. Ele é muito mais próximo do momento de aceleração, que a gente está treinando força para ficar mais rápido. É isso, basicamente, né? Ninguém está fazendo força para ficar mais forte, para levantar mais peso e ir para a praia. Pode até ser que queira fazer isso, mas o objetivo do atleta é ficar mais forte para ter mais força. O primeiro objetivo, né, é ter mais força para acelerar. E ele vai ganhar outras coisas no pacote, vai ficar mais econômico, a gente pode falar isso depois. Mas o ponto é esse. Então, quanto mais eu deixar o meu treino de força parecido ou específico com o meu gesto motor, né, o gesto que eu vou fazer na atividade, melhor. E a cadeira extensora, a flexora, ela não me proporciona isso.
Posso até fortalecer meu músculo, posso deixar meu músculo mais forte, mas para estender o joelho e para flexionar o joelho. Na hora que eu vou acelerar, eu não faço extensão e flexão de joelho. Eu faço extensão, flexão de quadril, mais extensão, flexão de joelho, mais extensão, flexão de tornozelo. Então, eu preciso deixar o mais específico que eu posso o meu treino de força para eu conseguir uma transferência para o gesto motor mais eficiente. Esse é o meu ponto de vista. É o que eu acredito. Então, essa é a diferença de cadeia cinética fechada e cadeia cinética aberta. Eu vou em seguida, a gente vai falar depois o que muda dos exercícios com peso livre e com peso guiado na máquina, porque você pode fazer cinética fechada na máquina. Então vamos lá, para você fazer cadeia cinética fechada, qual que é a diferença entre cadeia cinética fechada e cadeia cinética fechada na máquina e cadeia cinética fechada com peso livre? A diferença é que quando você trabalha com peso livre, você, além daqueles músculos que você utiliza, que são muito maiores do que comparados com o exercício de cadeia cinética aberta, por exemplo, um agachamento livre, você vai ter quadríceps, isquiotibiais, né, parte anterior da coxa, parte posterior da coxa, adutores, panturrilha, glúteo, tudo sendo trabalhado. Quando o peso está livre, você usa mais músculo ainda para travar o movimento, para posicionar seu corpo, para poder fazer e direcionar a carga de maneira correta para esses exercícios. Então, para esses músculos. Então é o seguinte, vou dar um exemplo aqui do agachamento livre. Colocou a barra nas costas, ele vai agachar. Além de parte anterior da coxa, parte posterior, glúteo, adutor, panturrilha, ele vai ter que deixar o abdômen dele extremamente contraído. Então mais um músculo trabalhando. Ele vai ter que tracionar e ativar os músculos paravertebrais, a parte da lombar. Ele vai ter que tracionar a escápula dele para trás, então ele vai ativar a grande dorsal. É muito músculo trabalhando ao mesmo tempo para ajudar a direcionar a carga de maneira correta na musculatura que ele quer trabalhar. E quando você fala de exercício de cadeia cinética fechada com peso livre, as opções são quase infinitas. Você pode fazer agachamento livre, você pode fazer com a barra, você pode fazer o agachamento com halter, você pode fazer o agachamento com kettlebell, você pode colocar a barra na frente do corpo e transformar num front squat. Você pode fazer o front squat segurando um kettlebell, segurando um halter. Você pode fazer afundos, você pode fazer avanços, você pode fazer deadlift, que é o levantamento terra, com barra, com halter, com kettlebell. Você pode fazer subida na caixa, com barra, com kettlebell, com halter, com anilha. É uma opção de exercícios interminável. E eles são muito mais complexos de serem realizados. Por conta de serem complexos, eles são mais difíceis de serem realizados também, porque, né, tem muito mais estrutura muscular envolvida e você tem que ter uma consciência corporal bem maior para entender o movimento e fazer ele com eficiência. A contrapartida é que a eficiência e os benefícios que esses exercícios te trazem são muito maiores. Você vai ficar muito mais forte, muito mais explosivo e seu repertório motor vai ficar muito maior quando comparado com os outros. Uma fase para trás disso são os exercícios de cadeia cinética fechada na máquina. Por exemplo, que você pode fazer um agachamento na barra guiada, que é o Smith, né? Aquela barra onde ela corre no trilho. Você pode fazer a fundo, agachamento búlgaro. Você pode fazer o agachamento na máquina, aquele que você encosta no carrinho e agacha em direção à placa e quem movimenta é o carrinho, mas você está todo apoiado. Então, aquela história do abdômen, da lombar, do grande dorsal não é muito ativado porque você está todo apoiado, está segurando aqui na máquina, ela guia você, ela não te causa desequilíbrio. E os exercícios de cadeia cinética fechada com peso livre, eles te causam muito desequilíbrio, então você usa muito mais músculo. Você pode fazer, por exemplo, um leg press 45 graus, você não precisa nem pensar no exercício para executar, ele é muito simples, né? Você sentou lá no aparelho, apoiou os pés na placa, você só tem que pensar onde vai colocar seu pé, se ele é reto, se ele é para o lado, como funciona isso. Depois eu explico no outro vídeo. Como que é a posição do seu joelho e bastou. Você não tem que fazer mais nada. Aí você vai trazer seu joelho até o peito e vai empurrar. Vai trazer o joelho até o peito e vai empurrar. Você não precisa pensar, você está todo apoiado, você está sentado, você está segurando a máquina, trava você. E aí você consegue fazer o exercício super equilibrado. Então você recruta menos unidades motoras, você usa menos músculos, o exercício é menos eficiente.
E se você for um pouco mais para trás, cadeia cinética aberta, são os mais simples de todos. Se você for lá na cadeira extensora, você está lá sentado, bonitinho, estendeu o joelho, flexionou o joelho, estendeu o joelho, flexionou o joelho, e você está lá todo apoiado, sem nenhuma novidade. É muito comum, aposto um bom dinheiro com quem está assistindo o vídeo, que essa pessoa, se ela frequenta academia, provavelmente ela já viu alguém sentado numa cadeira extensora mexendo no WhatsApp, ou no celular, ou em algum outro aplicativo, não importa. Então a pessoa está lá, eu vou fazer em pé, mas ela vai estar sentada, então o joelho está lá assim apoiado, o banco está aqui, estende o joelho, flexiona o joelho, estende o joelho, flexiona o joelho. Aqui o WhatsApp na mão. Eu já cansei de ver, eu tenho certeza, aposto dinheiro, que alguém que está assistindo esse vídeo já viu isso acontecer. E por que acontece? Porque o exercício ele é tão simples de ser realizado, ele é tão fácil, que a pessoa não precisa nem pensar para fazer. Óbvio que essa galera que está falando no celular, provavelmente não seja um atleta, provavelmente não esteja treinando em alto rendimento ou buscando um alto rendimento, mas é só para exemplificar o quanto esse exercício é simples. E óbvio que essa pessoa não vai ter resultado nenhum, depois ela vai pôr a culpa em alguém que o exercício não funcionou, mas ela não está pondo peso. Se ela estivesse colocando carga, ok, ela não iria conseguir mexer no WhatsApp ou no celular, ou seja lá onde for, ela ia ter que segurar na máquina e fazer força e se concentrar para fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que mesmo que a pessoa estivesse fazendo um agachamento com a barra, sem carga nenhuma, sem nada, bem levinho, o exercício é tão mais complexo que ela não consegue fazer outra coisa ao mesmo tempo, ela tem que se concentrar em fazer o exercício. Eu dei esse exemplo de a pessoa mexendo no telefone justamente para exemplificar, para mostrar essa situação, do quanto complexos os exercícios são e qual é a diferença entre eles. Então, um exercício de cadeia cinética fechada com peso livre, ele é tão complexo que você não pode pensar em outra coisa. Você tem que pensar no que você está fazendo, você tem que se concentrar, ele exige um grau de concentração muito maior. Por conta disso, ele tem todos os outros benefícios. E a cadeia cinética aberta é o contrário. Ele é tão simples que você não precisa nem pensar para fazer. Ele é menos eficiente, ele te traz menos resultados. Essa é a linha de raciocínio que eu adoto quando eu penso em treino e diferencio esses três modelos: cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada na máquina e cadeia cinética fechada com peso livre. Essa é a diferença básica desses três modelos de exercício que eu utilizo. Então, a gente entendendo isso, a gente pode seguir para o próximo passo e entender como é pensada uma programação de treino de força, como a gente faz para determinar quais exercícios usar, quando usar, quais mecanismos que a gente usa de incremento de carga, as séries, como elas vão mudando, o número de repetições e assim por diante. Eu quero dar um exemplo prático. Por acaso aconteceu essa semana, na terça-feira. Depois eu vou, quando eu gravar o vídeo falando só de agachamento, eu vou colocar esses vídeos desses caras fazendo. E óbvio que eu já pedi para eles autorizaram. Então não é para expor a imagem dos atletas, é só para exemplificar a dificuldade que é um agachamento, por exemplo, que parece, e é um exercício simples, mas ele é simples depois que você aprende. Até você aprender ele é bem complicado e não é fácil de ensinar. Exige muita consciência corporal para você colocar a carga, distribuir o vetor de força de maneira correta na musculatura que você quer trabalhar. E aconteceu uma terça-feira e semana retrasada. Era um atleta de triatlo. Eu vou contar o contexto todo dele. E o outro é um atleta de futebol, o Anderson Braz, que está fazendo uma preparação física comigo agora, ele está treinando, porque ele vai viajar para um clube e ele quer chegar lá bem preparado. Enfim, os dois são atletas, os dois sempre treinaram, os dois sempre fizeram esse exercício nos clubes que o Anderson passou, ou o David, que é o triatleta, com os técnicos, os preparadores, os personagens que ele já teve contato esse tempo todo. O Anderson, ele faz
um trabalho de preparação física comigo particular, então eu vou lá, eu pessoalmente vou lá com ele, passo todo o treino, acompanho, faço tudo o que ele tem que fazer. O David, eu monto a programação de treino de força dele à distância, ele não é de Campinas, ele é de Jaguariúna, uma cidade aqui do lado. Então ele tem o treinador dele da modalidade, ele tem o cara que cuida da parte da natação, o cara que cuida da parte da bicicleta, o cara que cuida da parte da corrida, e ele precisava de alguém para cuidar da parte de força para ele. Ele me ligou, a gente conversou e eu monto o treino de força dele desde então. E a gente começou a ter vou falar primeiro do David, a gente começou a ter uns problemas, porque ele começou a me ligar, me mandar mensagem e falar: Thiago, eu fui fazer o agachamento e travei as costas. Eu falei: tá, legal. Você sempre treinou agachamento, que eu sei, a gente já conversou, tal, aconteceu alguma coisa. Faz o seguinte, não faz mais treino de força essa semana, espera, né? Provavelmente ele deve ter feito uma contratura na região lombar, nos paravertebrais. Falei: não faz mais nada essa semana com treino de força, deixa descansar essa musculatura. Na outra semana você volta, a gente diminui um pouquinho as cargas, você volta para não ficar com medo do exercício e dá sequência. Aí ele mandou mensagem de novo: Thiago, travei as costas de novo. Eu falei: meu Deus, né? Porque o objetivo do treino de força é deixar ele mais forte, não para ele arrancar, porque ele não faz movimento de aceleração, mas para ele se tornar mais econômico, né? Então ele mais forte, ele economiza energia para cada passada ou para cada pedalada que ele dá durante a prova de triatlon, e se ele economiza mais energia, ele vai conseguir fazer essa ação por mais vezes e mais longe. Então esse é o objetivo dele treinar força, além de ele ter uma chance menor de se machucar. Aí eu falei: David, a gente tem duas opções: ou a gente vai tirar os exercícios de cadeia cinética fechada com peso livre e vai mudar para cadeia cinética fechada na máquina, ou até mudar para cadeia cinética aberta, ou você vai ter que vir até Campinas, a gente faz uma sessão de treino e eu te ensino a agachar, porque não faz sentido você estar travando as suas costas durante um agachamento, não tem lógica. Alguma coisa você está fazendo de errado, você está distribuindo o vetor de força de maneira equivocada, por isso que você está sentindo as costas. Ele veio, aí falei, dei um bastão para ele, um cano de PVC mesmo, não pesa nada. Falei: coloca nas costas e faz um agachamento do jeito que você faz, me mostra, faz aí uma série de agachamento. Aí ele perguntou quantas, eu falei: faz quantas você quiser. Sei lá, faz 10 repetições só com PVC. É um absurdo o quanto errado estava a execução. Estava muito feio mesmo. E não estou tirando sarro dele. A gente até que na hora a gente deu risada, porque é um atleta, cara. É um atleta que fez isso a vida inteira. Eu falei: David, meu Deus do céu, tá muito errado. Mas não tá só um pouco errado, né? Assim, ó, melhora aqui a posição do teu pé que vai ficar bom. Não, tava extremamente errado. Eu falei: não precisa nem continuar, já sei porque tá doendo as tuas costas. Você tá jogando o vetor de força todo na tua lombar. Você não tá nem fazendo força com quadríceps, nem com glúteo. O seu glúteo não tá nem sendo nem no sonho você tá ativando o glúteo para fazer o agachamento. E nem isquiotibial e nem nada. Você tá jogando toda a tensão do seu exercício na sua lombar. Só que você tá pensando em fazer força com quadríceps. Ou seja, você não tem o conceito dos exercícios, que eu imaginei que você tivesse. Então você não está protegendo a tua lombar. Você nem sabe que você precisa proteger a tua lombar para fazer o agachamento. E aí você está pensando no seu quadríceps, só que a carga está na lombar que não está protegida. É lógico que vai machucar, não tem dúvida, vai machucar. Fizemos uma sessão de, 50 minutos. Ele passou por todos os educativos e passou por todos os conceitos que ele precisa entender para fazer um agachamento de qualidade. Eu tenho filmado isso. Ele saiu de lá agachando. Legal. Aprendeu, David? Aprendi. Filmamos tudo, anotamos todos os conceitos. Ó, quando você for agachar, você tem que pensar nisso. Uma lista, acho que são 13 itens que eu coloco. Legal. Aprendeu? Aprendi. Faz um agachamento aí. E ele tá com as costas fodidas, né? Com a barra, não doeu. Peso, não doeu. Peso, não doeu. Peso, não doeu. Beleza. Só que eu tô aqui olhando, agora ele acabou de aprender, tá fresco na cabeça. Falei: vamos testar quando ele for para Jaguariúna e treinar de novo. Passou na outra semana, ele foi para lá.
Fez o treino de força e mandou mensagem: Thiago, não senti nada, minhas costas tá zero, não senti dor em lugar nenhum. Então por que eu tô falando isso? Agora eu vou contar a história do Anderson, mesma coisa, atleta profissional, jogou em base da Ponte Preta, base do Vasco. Se bem que na época que ele treinava não tinha muito esse conceito de treino de força com cadeia cinética fechada, então nem é culpa da base dele, porque não se usava, né? Mas passou em muito clube, muito. Eu perguntei: Anderson, como é que é a tua bagagem de treino de força pra gente fazer? Não, eu sempre fiz, tá tranquilo. Falei: deixa eu ver. Fiz a mesma coisa com ele que eu fiz com o David. Pega o bastão aí, agache, também tá filmado. Tava melhor do que o do David, mas tava bem ruim. Tá errado. Ele: às vezes eu sinto dor no joelho quando eu faço. Falei: lógico que vai doer, porque você tá jogando tensão toda no seu tendão patelar e não no seu quadríceps, não no seu glúteo, não no seu isquiotibial. Fizemos todos os educativos, todo o passo a passo, belezinha, do jeito que tem que ser. Aprendeu a fazer, tá agachando com peso. Falei: e aí? Não tô nem lembrando do meu joelho. E ele tem um joelho operado. Então, por que eu contei essa história toda? Porque além de você entender quais os exercícios eles são melhores para o seu treino, você tem que saber como utilizá-los, você tem que saber executar o exercício para ele se tornar eficiente. Se você fizer um exercício mal realizado, você só vai ter problema, você não vai ter benefício. O exercício vai te machucar. E aí, se você não tem o domínio do exercício, você não tem consciência corporal para realizar um exercício que ele é mais complexo e ele vai te trazer mais benefício, não faça. Porque a chance de você, se você ter problema, é grande. Exemplo do David, triatleta, ele está treinando para o Ironman. O treino de força é para ajudar ele, não é para atrapalhar. Como é que a gente pode deixar o cara fazendo exercício que ele está se machucando para fazer e vai atrapalhar a modalidade? O treino de força dele não é a parte principal da modalidade. É uma parte importante, mas não é a principal. E essa parte não pode atrapalhar, tem que só ajudar. Então, se você não sabe como realizar um exercício de força complexo, você não sabe fazer um levantamento terra, um deadlift, você não sabe fazer um stiff, você não sabe fazer um agachamento com barra livre, não faça. Vá aprender primeiro. Contrate um professor para te ensinar. Vá numa academia, aprenda o exercício. Tem certeza que sabe o que está fazendo? Tenho certeza. Tá legal? Aí você treina. Caso contrário, fica na máquina, que a máquina ela basicamente faz por você, você só tem que fazer força. O mínimo de conhecimento, o mínimo de noção e de consciência corporal que você tiver, você consegue treinar na máquina. Com peso livre não. Então tem que deixar esse parênteses aqui, porque eu vou falar para fazer com peso livre, mas tem que saber o que está fazendo, beleza? Esse é um ponto importante. Eu quis dar esses exemplos práticos de como treinar, e são exemplos de atletas profissionais. O Anderson está indo para um clube e estava fazendo agachamento de maneira equivocada. Talvez ele tenha aprendido de maneira correta e esqueceu. Talvez ele tenha aprendido de maneira errada. Não vem ao caso por que ele fez errado. Se ele não sabia ou se ele simplesmente esqueceu por falta de prática. Isso não importa. O David, mesma coisa. Não importa o porquê fez errado. Importa é que está fazendo errado. E fazer o exercício com a execução errada, a técnica errada, não traz nenhum benefício. Você não vai ficar mais forte. Você não vai ficar mais explosivo. Você não vai melhorar o teu repertório motor. Você vai se machucar. Ou você vai ter uma tendinite no tendão patelar, ou você vai ter um problema no seu menisco, ou você vai ter uma contratura, um estiramento de paravertebrais, ou algo um pouco mais sério, dependendo da carga, porque às vezes você faz o exercício errado com muito peso, e aí a lesão é maior, e aí dependendo do grau da lesão, pior fica. Então, ao invés de você usar o exercício a seu favor, né, como benefício para te deixar mais forte, mais rápido, mais explosivo, mais econômico, com um repertório motor melhor, ele te atrapalha e te causa uma lesão. Então tem que ficar muito atento com isso, saber fazer. Então não é o exercício que é o vilão da história. O vilão da história é a pessoa que não sabe fazer o exercício e vai lá fazer. E aí, para piorar a situação, coloca bastante peso, porque tem que colocar bastante peso para conseguir aumentar o recrutamento de unidade motora. Então essa é a dica, fica atento. Sabe fazer, faz. Não sabe, vai aprender primeiro. Aprende primeiro, sem carga, repete, replica esse movimento milhões de vezes até ele ficar automático. A hora que você parar de pensar para fazer o exercício, você aprendeu. É igual dirigir. Você está aprendendo a dirigir, você tem que pensar que tem que pisar na embreagem, tem que trocar a marcha. Depois que você aprende, isso é automático, você não pensa mais. Você até dirige, você vai dirigindo e escrevendo no WhatsApp, né? Porque você já sabe, está automatizado na tua cabeça. E se estiver fazendo isso, não faça, que é perigoso. E o agachamento
é a mesma coisa. Enquanto você está pensando para fazer, nossa, eu tenho que jogar a escápula para trás, eu tenho que empurrar meu joelho para trás e para o lado, eu tenho que colocar o peso do meu corpo no calcanhar, puta, que tem que travar o abdômen, aí você trava o abdômen, esquece o joelho, aí você, nossa, meu joelho não pode ir para dentro, aí você empurra o joelho para fora, putz, esqueci do quadril, aí você arruma o quadril, o ombro vem para frente, nossa, curvei as costas, esqueci do queixo. Você lembra de uma coisa e esquece da outra. Então você está aprendendo. Nessa fase toda você tem que não utilizar carga alguma. Vai aprendendo sem pressa. Não é para ter pressa para aprender exercícios complexos de força. Tem que ter calma. Alguns exercícios demoram meses para o cara aprender a fazer bem feito. Não importa o tempo que ele vai demorar. Importa ele aprender. Porque depois que aprende e fica automático, não esquece mais. E aí é só jogar carga e ficar forte. Então essa é a dica, fiquem atentos, se liguem nisso aí, não vão se machucar treinando força. Força é para ajudar, não para atrapalhar. Bacana, então a gente entendeu toda a primeira parte, os conceitos envolvidos, você vê, olha o tanto de conceito que a pessoa tem que ter para montar um programa de treino de força. Então não é simplesmente calçar seu tênis, ir na academia, escolher meia dúzia de exercícios e fazer lá de qualquer jeito, porque não vai funcionar. Talvez funcione bem no primeiro momento, porque sempre que você faz um treino de força, independente de como ele é montado, e você não tem laço de treino, ou você está vindo de um período parado, qualquer coisa que você faça, cria uma adaptação no seu corpo e você eventualmente, por conta dessa adaptação, vai se sentir mais forte. Esse momento acaba com muita rapidez, logo você para de sentir essa adaptação e logo você começa a não sentir mais nada, isso se você não se machucar nesse processo, certo? Então, você está vindo parado, está sem treinar, precisa começar a fazer um trabalho de força. Primeira coisa que você precisa fazer é uma semana, pelo menos uma semana, mínimo, ela chama semana introdutória, ela pode ser chamada de semana de... É uma base, mas é que a base vem depois, então deixar só esse nome vai ficar mais didático para vocês entenderem, é uma semana introdutória. O que é isso? É como se você estivesse contando ou mostrando para o teu corpo que você vai começar a fazer força. Ele não está fazendo força, nada, zero, e aí você vai falar, olha, vou começar a fazer força, então já vai ficando esperto aí, já vai se ligando, porque o negócio vai ficar feio pro teu lado. E aí, por onde que você começa essa semana introdutória? Tem duas formas. Se você é um cara que tem um lastro de treino absurdo de treino de força, sempre treinou força a sua vida inteira, é um caminho que eu não vou falar dessa galera, porque essa galera, se tem um laço de treino de força absurdo, sabe treinar pra caralho, sempre treinou, tem consciência corporal, conhece todos os exercícios, é uma forma diferente de montar a programação. Então eu vou me limitar a falar de quem não tem uma bagagem de treino muito grande, quem não tem domínio de todos os exercícios, quem eventualmente treinou, mas não tem uma sequência muito grande. Então é um passo a passo mais conservador, né? Que respeita um pouco mais as fases de desenvolvimento e se preocupa um pouco mais com as adaptações das estruturas musculares, tendão, ligamento e articulação, tá bom? Então a semana introdutória, para que ela serve? Para ensinar teu corpo, para avisar ele que vai acontecer e fortalecendo essas estruturas. Então você vai fortalecendo o seu músculo, você vai fortalecendo a sua articulação do seu joelho, por exemplo, os seus tendões, ligamentos, você vai aumentando um pouquinho a tua resistência muscular, você vai se acostumando com um pouquinho da sensação de fadiga, você vai causar dano muscular, né? Você vai fazer microlesões na musculatura, isso vai te dar dor. Então essa semana introdutória é para isso. Você vai ter pouca dor, né? Porque as cargas são bem baixas, o volume de treino é bem baixo. Então você vai preparando o teu corpo para algo que vai vir na sequência. É uma preparação, é um pré-treino, vai. Porque ele é tão básico, tão fácil que não dá nem para chamar muito de treino. Quando comparado com os treinos que você vai fazer lá no final. É óbvio que dá para chamar de treino, mas a gente brinca que quando você sai, você faz essa semana introdutória e chega lá numa semana de choque, lá no final, quando você já está levantando peso pra caramba, fazendo agachamento, saltando com a barra, você fala, nossa, não dá nem para chamar aquilo de treino, né? Porque agora você está treinando. Antes você estava só se preparando para treinar, essa é a diferença. Então você faz essa semana introdutória, que pode ser de 1 ou 2 semanas, e aí você precisa obrigatoriamente de 2 ou 3 sessões de treino de força na sua semana para criar essa adaptação. Se você conseguir encaixar 3, melhor. 2 é o mínimo. Se você for fazer uma vez por semana, nem começa, porque você não vai conseguir criar adaptações suficientes para você melhorar a tua performance no treino de força na sequência.
Então, de 1 ou 2 semanas, 2 a 3 sessões por semana nessa semana introdutória. Que o que ela tem? Exercícios de cadeia cinética aberta, exercícios de core, os funcionaizinhos, cargas entre 30% e 40% do seu máximo, não chega nem 50%, para em 40%, poucas séries, um número de repetições um pouquinho mais elevado, 15, 20 repetições mais ou menos, para criar um pouquinho, para mexer um pouquinho com a sensação de fadiga, e a gente consegue dar volume no treino por conta do número de repetições. Então, se você pegar a tonelagem do seu treino, que é a somatória de todas as cargas que você utilizou, vezes o número de repetições que você fez no treino, por exemplo, sei lá, você fez, no seu treino teve 10 séries de 20 repetições, então você fez 200 repetições, você pega a carga que você usou, a média das cargas, multiplica por isso, dá a tonelagem do seu peso. Então, no fim das contas, vai dar uma tonelagem baixa. Isso caracteriza um treino de adaptação ou essa semana introdutória que a gente está fazendo, certo? Feita essa semana introdutória, a gente vai gastar mais umas 2 ou 3 semanas fazendo a base da sua força. O que é essa base? A gente começa a aumentar os exercícios, né? A gente começa a aumentar a gama de exercícios, aumenta o seu repertório motor, aumenta um pouquinho o número de séries, diminui um pouco o número de repetições, então no final das contas o volume de treino ele não vai ser alterado, só que a gente vai começar a aumentar a tonelagem do seu treino. A quantidade de carga que você vai levantar ao final da sessão vai ser maior do que na semana introdutória. Você vai trabalhar com cargas entre 40% e 50%, 55% do seu máximo. E basicamente é isso, e começa a entrar alguns outros exercícios que você vai incrementar na sua semana. Esse é o conceito das semanas de base, que você pode fazer 2 ou 3 semanas e sempre de 2 a 3 sessões por semana. Então, só exemplificando um pouquinho com mais detalhes, a semana introdutória você vai usar, por exemplo, você vai se limitar a usar cadeira extensora, flexora, adutor, abdutor, panturrilha e exercícios de core. Por exemplo, esses são os exercícios que fariam parte de uma semana introdutória. Aí você vai criar a base, você vai para uma semana de base, ou 2 semanas, quais exercícios entram? Aí você pode começar a trabalhar com leg press horizontal, um leg press 45 graus, e começar os educativos do agachamento, porque é um exercício que vai fazer parte de todo o processo, então é bom você começar a aprender caso você não saiba, e mesmo que você saiba, é bom fazer esses educativos para ir relembrando e ativando as musculaturas que vão fazer parte desse processo. Em seguida, a gente entra na semana de desenvolvimento de força, que é a hora que você começa a colocar um pouco mais de carga para melhorar o recrutamento de unidade motor e deixar o treino já um pouco mais atrativo do ponto de vista neural, ali é a hora que você está treinando. Então você já começa a diminuir o número de repetições, então você já vai cair lá para 10 repetições, 8 repetições, já vai ter uma sensação de fadiga um pouco maior. Você pode ou não aumentar o número de séries, e aí você pensa no volume como um todo, né, da semana. Existem casos e casos, dependendo do objetivo, da forma que está encaixados os treinos, você aumenta ou diminui esse volume de repetições, mas as cargas elas foram aumentadas. Então a tonelagem foi para cima de novo. Então você repara que a curva de incremento de carga ela vai aumentando conforme vai passando as semanas, né? Você vai aumentando a solicitação muscular, né? O recrutamento de unidade motor ele vai aumentando cada vez mais e a complexidade dos exercícios também vai aumentando. Então você vai se preparando, você vai ficando mais forte, vai ficando com uma consciência corporal melhor, e aí você vai incrementando exercícios mais difíceis, e a hora que você, durante esse processo de desenvolvimento de força, que você pode deixar aí umas 3 semanas disponível para isso, se você consegue fazer 3 sessões por semana, você está falando aí de 9 sessões. Então, durante essas 9 sessões, o que você vai fazendo? As cargas elas vão aumentando, o volume de treino ele vai oscilando, né? Por conta do número de repetições, cada sessão você vai montando de maneira diferente. E aqueles exercícios de cadeia cinética aberta, eles vão saindo do seu treino e vão dando lugar para os exercícios de cadeia cinética fechada. Essa é a estratégia, você vai incrementando componente mais difícil no seu treino, incrementando carga e mexendo com o número de séries e repetições. Então, o volume fica oscilando, né? Tem uma variação grande de volume de sessão para sessão, as cargas vão aumentando. Eventualmente você faz existem algumas técnicas de você fazer variação de carga também.
e aí fica um modelo de treino um pouquinho diferente desse que eu estou falando, mas que também é bem legal, funciona para ganho de força, e a complexidade dos exercícios também vai aumentando. Quando você passa dessa semana de desenvolvimento de força, você já está pronto para a semana pesada, você já está pronto para fazer o que a gente chama de semana de choque, que é de fato o treino de força que a gente precisa. Então o número de séries vai lá para cima, você pode trabalhar com muitas séries, mas as repetições vão lá para baixo. Então você vai trabalhar com repetições para baixo de 6 repetições, 5, 4, 3, 2 repetições, uma repetição. Você vai fazer 3 séries de 1, por exemplo, de algum exercício, só que as cargas, tudo para cima de 80%. 80% do seu máximo, 90% do seu máximo, 100% do seu máximo, e aí eu vou falar um negócio que vai parecer absurdo, mas não é. 110% do seu máximo. Aí você vai falar assim, Thiago, como que eu posso trabalhar com 110% do meu máximo se 100% é o meu máximo? Eu não falei isso anteriormente porque eu precisava chegar lá. Então, se você tem uma bagagem de treino boa, você consegue estipular quanto seria o seu máximo em determinados exercícios ou fazer testes de carga máxima em algum momento dessas semanas, a hora que você já tiver um pouco com um nível de força mais alto, você pode testar a sua força máxima e usar isso como parâmetro. Só que com o passar dos treinos, como existem adaptações muito rápidas, né, adaptações neurais ao treino são muito rápidas, você fica mais forte. E aí, seu 100% aumentou e você nem sabe ainda. Então, prevendo isso, né? E aí tem que tomar cuidado, tem que saber quem está fazendo, como está fazendo. Eu só uso esse mecanismo de usar cargas acima de 100%. Olha quem chegou. Acima de 100% com atletas que eu sei que tem muita bagagem. Peraí. Que tem muita bagagem de treino de força. Aí eu consigo usar esse mecanismo de usar cargas acima do 100%, porque eu já sei que o 100% ele aumentou. Então quem não sabe não é bom usar, mas enfim, só para elucidar e explicar como funciona as semanas de choque, são cargas altíssimas, cargas perto de 100%, com um número de repetições baixo, lá embaixo, o número de séries aí vai variar, só que aí de novo aquela história, a tonelagem do treino vai lá para cima, é muita carga mesmo, justamente para aumentar esse recrutamento de unidade motora e deixar ele mais eficiente possível, tá? Então é muita carga nas semanas de choque. E na sequência, você fez ali 2 ou 3 semanas de choque, é bastante. Se você estiver usando 3 sessões por semana, você fez 9 sessões de choque, tá na hora de você dar uma segurada, diminui as cargas, aí entra o que a gente chama... Então chegou a hora de você dar uma segurada, diminui todas as cargas, entra na semana regenerativa. Para que é isso? Para você dar uma recuperada em todas as suas estruturas, recuperação muscular, um pouquinho de recuperação metabólica também, dar uma descansada nos tendões, articulações por conta de todo o estresse mecânico que tem quando você faz treinos de força com tanta carga por uma alta frequência como foi, né, citado nesses exemplos. E aí você diminui as cargas, então você volta para algo bem parecido daquela sua semana introdutória, cargas de 30%, 40%, pouca apareceu uma intrusa no vídeo aqui, até fugiu o raciocínio, poucas séries, um volume um pouco mais alto de repetições, e sempre controlando essas cargas entre 30% e 40%, não passa disso, faz isso uma semana e meia, umas 4 sessões é bom para fazer, e aí você consegue recuperar todas essas estruturas e começa de novo a subir de novo, começa tudo de novo desde o início, vai para a semana de desenvolvimento de força, e aí como você já está com uma bagagem, nessa semana de desenvolvimento de força, você não precisa mais ficar perdendo tempo com os exercícios de cadeia cinética aberta, você já pode ir migrando para os exercícios mais pesados, porque você já aprendeu como fazer. Então você consegue ir pulando etapa, porque você já fez todo esse processo de desenvolvimento. E aí essa sequência é um pouco diferente dessa primeira que a gente fez. Existem outros conceitos que tem que ser analisados, mas basicamente para você fazer uma progressão de carga que vai girar entre 8 e 10 semanas de treino é dessa forma que eu falei. É isso. Espero que tenha ficado bastante didático como faz essa progressão, essa programação de treino de força. E depois eu vou criar um vídeo explicando especificamente do agachamento, como funciona
como ele tem que ser feito, todas as dicas e informações pertinentes para a realização desse exercício. Beleza, gente? Eu vou ficar por aqui. Um abraço, até a próxima.